Assassinatos premeditados de pessoas que estavam no exercício de suas funções são o assunto da nossa conversa aqui hoje. Tem vereadora, missionária, juíza, policial, jornalista, casos antigos e recentes. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram mortos na noite do dia 14 de março, há pouco mais de um mês. Marielle tinha acabado de sair do encontro Jovens Negras Movendo as Estruturas quando o carro em que os dois estavam foi cravejado de balas. Eles morreram na hora. A juíza Patrícia Acioli, de Niterói, foi assassinada em 2011. Ela chegava em casa no momento em que foi atingida por 21 tiros. 11 policiais foram condenados pelo crime. Antes, em 2005, a missionária norte-americana Dorothy Stang foi morta com 6 tiros em Anapu, no interior do Pará. 5 pessoas, entre elas 2 fazendeiros, foram considerados culpados pelo assassinato. Para falar sobre o assunto, estão aqui a consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabel Figueiredo, e também a diretora do Ministério de Direitos Humanos, Akemi Kamimura. Bom, muito obrigado pela presença das duas aqui no Fórum e eu começo com a seguinte pergunta. A gente mostrou aí 3 casos que marcam ou que vão marcar a nossa história. O que eles têm em comum, Akemi? A violência, né? A morte violenta dessas 3 pessoas, ativistas, defensores de direitos humanos. No caso específico da Dorothy Stang, a morte dela, violenta, o assassinato, impulsionou a criação de um programa de proteção a defensores de direitos humanos. Ele foi institucionalizado em 2007, existe até hoje. Hoje a gente conta com uma equipe federal que atende todo o território nacional e alguns convênios com alguns estados específicos, né? Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Ceará e Pará. O programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos, ele atende, né, defensores e defensoras de direitos humanos em situação de ameaça, risco de vida, na perspectiva de que a atuação deles precisa e deve permanecer, né? Então, a necessidade, a essencialidade da atuação de cada uma dessas pessoas na defesa e promoção de direitos humanos, mas também pensando no ambiente e medidas para garantir a proteção desses defensores e defensoras. O que mais é importante, Isabel? Que outros pontos a gente pode destacar? Eu perguntava isso, o que caracteriza, o que tem em comum esses 3 crimes? Eu acho que, além da violência do caso em si, né, da execução, enfim, da forma como se deram essas 3 mortes, eu acho que são pessoas brigando por direitos que não são ainda direitos dessas próprias pessoas, né, são direitos de uma coletividade, de um grupo de pessoas, e que quem tem como resposta essa violência extrema. Quer dizer, a gente, de algum jeito, está falando também de uma grande intolerância, quer dizer, como as pautas políticas que incomodam, muitas vezes acabam redundando em crimes muito violentos. Você mencionou esses 3 casos, que acho que são muito fundamentais, mas eu me lembro, aí, acho que até por uma questão de idade, né, para mim o primeiro caso que chamou a atenção foi o Chico Mendes lá atrás, né, que também é a mesma toada de caso, quer dizer, ele está brigando por uma questão que é uma questão legal, né, que ele tinha um arcabouço normativo que sustentava toda a pauta da briga dos seringueiros lá. De um conjunto de pessoas. De um conjunto de pessoas, mas a partir do momento em que aquela briga interessava, contrariava determinados interesses, no caso, interesses econômicos, ele passa a ser uma vítima, né? Ele passa a ser alguém que fica com um olhar mais concentrado e depois teve aquele assassinato. Nesses 3 casos mais recentes, a gente também tem algumas coisas que são muito semelhantes, né? No caso da juíza e no caso da Marielle, muito embora o caso da Marielle ainda esteja em apuração, então a gente tem que tomar muito cuidado para falar, mas a gente também pode concatenar com a ideia da juíza quando estão fazendo denúncias com relação a milícias, a má atuação policial, né? Então, acho que só a investigação que vai esclarecer o caso da Marielle, a gente não pode ser leviano ainda né, fazer nenhum tipo de afirmação, mas não dá para não identificar essa semelhança desses 2 casos. Você falava aqui, Akemi, da atuação do Ministério. Nesse e em vários outros casos. Explica mais para a gente. Qual que é o papel do Ministério, o que faz, aonde vai, onde está presente? No âmbito do Ministério de Direitos Humanos, a gente conta com alguns mecanismos aí para lidar com essa situação de violação e de violação de direitos humanos, violência.
em geral, né? Então, a gente tem uma Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, um Disque 100, que recebe denúncias, né, de violações, basta ligar para o 100. A gente conta também com um programa para proteção de testemunhas e vítimas ameaçadas e um programa para proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, além de um programa específico para proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, né? Então, especificamente em relação a esses programas de proteção, a perspectiva é de que o Estado promova, né, de alguma forma, a proteção dessas pessoas que estão em algum grau de ameaça, né, exatamente por conta do direito delas, né, não só a vida, a integridade física, e garantindo todos esses outros direitos que todos nós temos, né? Então, a ideia é nesse sentido de acionar diversos atores que têm essa responsabilidade, mas os programas, eles atendem a partir de demandas que nos são encaminhadas, né? Então, a gente precisa ser acionado para que isso seja, para que o programa possa atuar. Então, em alguns casos, lamentavelmente, há casos, né, de mortes, a gente vem vendo, né, de assassinatos, execução de ativistas, de defensores de direitos humanos, mas muitas vezes o programa sequer foi acionado para oferecer, né, prestar esse tipo de proteção. A gente costuma usar nesses 3 exemplos que a gente deu aqui mais cedo, Marielle, Juíza Patrícia e a Dorothy, que essas pessoas foram executadas. Essa é uma outra dúvida. A gente fala muito sobre isso, mas formalmente, essa expressão no Código Penal existe, Isabel? Não. Formalmente, a execução, a gente usa a expressão execução para caracterizar alguns tipos de crime, embora ela não seja exatamente uma palavra do meio jurídico, tá? Tecnicamente, ela não tem um significado diferente no meio jurídico. Do ponto de vista do trabalho cotidiano das instituições de segurança pública, principalmente do processo de investigação, a gente identifica a execução em situações em que fica muito claro que havia uma intenção muito específica de matar aquela vítima, né? A gente tem situações que daí, mudando um pouco da pauta da questão dos defensores de direitos humanos, mas a gente tem situações também que são situações de crime comum, em que a gente consegue identificar uma característica de execução, né? A pessoa que estava num bar, passou uma moto, tinha um monte de gente no bar, mas a moto foi para matar aquela pessoa, quer dizer, é uma coisa que tem muito mais a ver com o premeditado da coisa, com o foco da coisa, né? Por isso a gente usa essa expressão de execução. No caso, nos 3 casos que foram mencionados, isso é patente, né? A gente não teve ali nenhum tipo de situação que desse dúvida, desde o início do caso, dos primeiros relatos do caso, do que estava acontecendo. A Marielle inicialmente, à noite, durante um curto espaço de tempo, a imprensa chegou talvez a cogitar latrocínio, mas foi uma coisa muito rápida, né? Muito rapidamente ficou muito claro, muito cristalino, que havia uma intenção específica ali focada nessa vítima, assim como aconteceu com a juíza, assim como aconteceu com a Dorothy, né? Então, não é um tipo jurídico específico, né? É uma característica de modus operandi relacionado a uma motivação. E, embora não seja, né, um tipo penal específico, no âmbito internacional tem uma classificação em relação à execução sumária, arbitrária ou extrajudicial. Justamente nessa ideia que a Isabel vinha, né, já trouxe para a gente, de que há uma intencionalidade de executar aquela pessoa sem a possibilidade de defesa, de uma forma arbitrária, extrajudicial, né? Não sem julgamento algum, de uma forma sumária. Então, assim, há essa expressão no âmbito do direito internacional de direitos humanos, né? Embora não tenha um tipo penal específico de execução. Quer dizer, não é algo que vai implicar do ponto de vista do processamento nem da punição, né? Mas do ponto de vista da caracterização política macro, inclusive, e até jurídica, no caso dos compromissos internacionais, é uma característica particular desse tipo de crime. E que tipo de resposta a gente tem que dar para crimes como esses? É uma rapidez, é um julgamento rápido, uma elucidação rápida? O que é importante? Para todos os casos, né, de crimes, violência em geral, algumas respostas são fundamentais. Inicialmente, uma investigação adequada, célere, imparcial, né, uma investigação, processamento e uma responsabilização dos agentes, né, dos autores dessa violação, desse crime, no caso. Além disso, há também o direito dessas vítimas a uma reparação, né, uma reparação que envolve não só uma reparação financeira compensatória, mas uma reparação integral nos moldes do que as próprias Nações Unidas têm
no âmbito, né, do direito internacional de direitos humanos, novamente, né, trazido nesse contexto, que envolve medidas de satisfação, né, compensação, restituição, atendimento, né, reabilitação, que eles dizem, e garantia de não repetição. O que isso quer dizer? Então, não só a gente pensar numa compensação financeira, indenização, que é o que a gente costuma pensar aqui no Brasil, né? Reparação, a gente geralmente vincula com a questão monetária, mas envolve também um cuidado para aquela pessoa que foi vítima, não só a pessoa, no caso de execução sumária, execução, morte violenta, né, são os familiares nesse contexto, né? Então, o atendimento, seja psicológico, social, médico, jurídico, para essas pessoas, né? Possibilidade, se há uma possibilidade de voltar para a situação anterior daquela violação, também é uma forma de reparação. Alguma forma de uma homenagem simbólica também é uma forma de reparação. E essa garantia de não repetição, que é na linha de uma prevenção de que casos como esse, casos como o de Marielle Franco, como da Dorothy Stang, da juíza Patrícia Scioli, que não se repitam nunca mais. Para isso, a gente precisa também pensar em medidas que previnam a ocorrência disso. Quer complementar, Isabel? Eu quero, do ponto de vista de processamento, particularmente do primeiro momento, que é o momento de investigação, ele é sempre uma situação difícil quando a gente está pensando no nosso sistema de segurança pública no país, né? O Brasil, ele é conhecido por ter um índice de esclarecimento de homicídios muito baixo. Eu não vou nem te dar um percentual por uma razão de que nem essa informação a gente tem, né? A gente tem alguns estudos que vão falar numa média nacional de 8% a 10%. Então, eu estou te dizendo que a cada 100 homicídios no país, eu tenho mais de 90 que eu não consigo chegar ao esclarecimento. Isso pensando no homicídio comum, né? No caso normal de homicídio, que nunca é normal, né? A gente tem taxas que são trágicas no país de quase 30 homicídios por 100 mil habitantes, que é uma coisa muito grave. Agora, nesses casos em especial, o procedimento de investigação, a lógica que norteia a investigação, ela é um pouco diferenciada. Embora a gente vá ter a questão tradicional da produção da prova técnica, da prova testemunhal, enfim, das provas periciais todas possíveis ali, de acordo com o que foi possível coletar e reproduzir do que ocorreu, quando a gente consegue identificar essa motivação particular do homicídio em razão de causas ou bandeiras ou lutas que eram defendidas por aquela vítima, isso também dá um fio de meada, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante em qualquer investigação de homicídios, que é, mesmo a gente tendo quase certeza do que aconteceu, a gente não pode abrir mão de várias outras hipóteses, né? A boa investigação de homicídios, ela é aquela que, embora claramente, vamos pegar o caso da Marielle, aparentemente a gente tem aí envolvimento de milícias ou de policiais, eu não posso abrir mão de olhar outras hipóteses, inclusive a hipótese de um crime comum, né? Isso é o que me sustenta do ponto de vista de investigação e me sustenta mais para frente num plenário de júri também, né? Então, eu tenho que ter um arcabouço investigativo bem robusto, de alguma forma. Agora, o fato de ter essa suspeita inicial que vincula o que aconteceu com essa atuação original dessa vítima, favorece, sim, o processo de esclarecimento desses crimes. Então, nos casos de repercussão, acho que o caso da juíza e o caso da Dorothy seguem sendo bons exemplos nisso, apesar de uma série de dificuldades, foram casos que foram esclarecidos, né, com mais ou menos rocambolesco ali o processo, né, mas no final das contas, o fio da meada foi suficiente para que a polícia pudesse se concentrar e, de verdade, produzir as provas, inclusive, necessárias para a condenação. Vou pedir um tempinho aqui para as duas, porque o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho. Você vai lá curta, até já. O Fórum está de volta e a nossa conversa aqui hoje é sobre assassinato premeditado. A gente falou sobre a juíza Patrícia Scioli, sobre a vereadora Marielle Franco, falou sobre a missionária Dorothy Stang, lá no primeiro bloco, falou também sobre Chico Mendes. Agora, a gente tem outros casos. Tim Lopes, jornalista que foi assassinado dessa forma, policiais, a gente tem um número enorme de policiais assassinados. No Rio, eu sei que existe uma contagem, mas isso existe no país todo. Isso define o quê? Isso significa o quê, Isabel? No caso dos profissionais de segurança pública, 2017 foi um ano bastante sério, né? A gente teve mais de 500 profissionais de segurança pública que foram assassinados no ano passado.
Agora, não dá para eu vincular diretamente esses assassinatos necessariamente com esses casos de execução ou de assassinatos premeditados ou em razão necessariamente da função, né? Muitos desses casos foram latrocínios, enfim, foram homicídios por outras razões que não exatamente por conta do tipo de atividade que eles fazem. É claro que a gente tem também esse tipo de situação, né? Que o fato do profissional de segurança pública ser alguém que, de novo, está contrariando o interesse de algum tipo de grupo criminoso, algum tipo de interesse econômico, ele passa a ser visado e se torna também uma próxima vítima, né? Mas a gente tem também esses casos, como você mencionou, do Tim Lopes, e tem outros de radialistas, jornalistas, às vezes de cidades até do interior, que também, eu me lembro de um caso em São Paulo, se não me engano foi em Porto Ferreira, que era uma situação também de um jornalista que denunciou durante muito tempo questões relacionadas à Câmara de Vereadores e, ao final, foi morto também. Então, quer dizer, é algo que, em última instância, a gente relaciona com o conceito macro de direitos humanos, né? Quando você está falando em todas essas pautas e essas agendas que essas pessoas defendem, e a resposta a essa contrariedade é o assassinato, né? O que é uma situação bastante grave. Eu acho que ela é grave, de novo, não tem como eu não linkar com a questão da violência do país como um todo, né? Infelizmente, a gente talvez tenha que questionar essa ideia que a gente tem de que o Brasil é um país tranquilo. O Brasil não é um país tranquilo, né? O Brasil é um país que mata por ano o equivalente a uma bomba atômica, né? São 60 mil pessoas que são assassinadas por ano nesse país. É muita gente, né? E 60 mil pessoas assassinadas, quase 60 mil pessoas que desaparecem, né? Quase 50 mil pessoas que são mortas em decorrência de violência de trânsito. Então, é uma violência que é muito grande. Não está tudo bem, né? A situação da violência é uma situação que está muito grave. E acho que isso é algo que também se relaciona, por isso que eu falei que não é apartado, a essa resposta a essa contrariedade de interesses que se traduz no homicídio. Quer dizer, quando a pessoa deixa de ter qualquer capacidade mínima de contra-argumentar, ou de contrapontuar, ou de brigar politicamente, e vai a relação é pela violência. Exato, né? Tinha não me lembro quem falava isso, mas dizem que a violência é o último recurso dos incompetentes, né? Então, é mais ou menos essa ideia mesmo. Quer dizer, é a forma simples de se resolver contrariedades passa a ser esse apelo à violência e à violência letal. Então, por isso que acho que, voltando um pouco também ao que a gente falava no bloco passado, é fundamental, primeiro, imaginar o processo de investigação e de resposta para isso, e essa resposta ela é uma resposta que tem que se dar no âmbito da criminalidade comum, quer dizer, a gente não pode ter taxas de esclarecimento tão baixas como a gente tem, né? Mas nesses casos que assumem esse lugar privilegiado político, né, é muito importante uma mão dura do Estado no sentido de deixar muito claro que isso não é tolerável, né? Que não é tolerável que se mate uma missionária que defendia direitos humanos na Amazônia, né? Que não é tolerável que se mate uma juíza que, de alguma forma... Isso não é tolerável. Nenhuma morte é tolerável, mas essas são menos ainda. Essa morte violenta, ela não pode ser tolerada, tem que ter um recado claro nesse sentido, mas em relação a defensores de direitos humanos, pessoas que são mortas, né, executadas em razão da sua atuação, geralmente é porque incomoda ou desestabiliza alguns poderes instituídos, né? E essa morte, ela é também uma forma de um recado, um silenciamento, uma tentativa de silenciamento. Acho que isso a gente não pode tolerar enquanto sociedade brasileira e levar em consideração que a gente tem um pano de fundo de uma história, né? A nossa história é calcada em violência e exploração, né? Então, isso também passa por, de alguma forma, isso também é refletido nas nossas relações atuais, né? Então, tantas mortes, né? Uma bomba atômica por ano, essas vidas que são desperdiçadas, né? Banalizadas, né, de certa forma, a gente não pode tolerar nenhuma delas, né, mas especificamente para essas pessoas que elas atuam no sentido, seja profissionalmente, né, enquanto magistrado, enquanto operador de direito, enquanto comunicador, jornalista, ou na defesa, né, de direitos humanos, na atuação específica enquanto defensor, né, a atuação é importantíssima para ter uma consolidação maior de direitos, né, de efetivação de direitos, de políticas em direitos humanos nesse sentido também. Então, é fundamental que essas mortes não sejam banalizadas, né, que haja, de fato, uma resposta adequada para essas mortes
que essa resposta, preferencialmente, né, não passe por mais violência, que não passe por uma reprodução desse ciclo, mas que a gente consiga romper de alguma forma. Continuando já a falar sobre isso, que soluções a gente deve ter? A gente apontou lá no primeiro bloco as soluções imediatas, né? Investigação, punição, deve ser feito ali. A médio e longo prazo, o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário que é de 60 mil assassinatos por ano, como você lembrava? Bom, eu acho que são também duas pautas entrelaçadas, mas que são diferentes, né? Quando eu estou falando do homicídio comum, eu acho que, antes de mais nada, colocar esse tema como um tema prioritário na agenda. Né? Eu acho que ele não é um tema prioritário na agenda ainda no Brasil. Do ponto de vista estrito da gestão da segurança pública, fala-se muito na priorização de homicídios, mas concretamente faz-se muito pouco. Né? Isso eu estou falando em âmbito governamental, inclusive, de governo dos estados, de governo federal. Quer dizer, deixa ainda muito a desejar. A gente não tem uma política pública de fato estruturada, focada e organizada para reduzir homicídios no país, e isso no mínimo, é muito lastimável. Né? Mas quando a gente está falando desses casos particulares que foram tema do programa, a gente está falando, como a gente disse, de casos que têm uma representatividade. Quer dizer, fazendo até um parênteses, a gente teve, logo depois do assassinato da Marielle, coisas horrorosas escritas nas redes sociais, e uma parte dessas coisas horrorosas iam num tom de, mas além dela morreu fulano, 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 e não teve essa comoção toda. Né? Como se a gente tivesse que escolher qual morte lamentar. Como se uma valesse mais que a outra. Como se uma valesse mais do que a outra. Mas existe uma questão que a gente não pode deixar de lado, que é a questão da representatividade. Né? Então, a questão não é particular da fulana ser mais importante do que o Beltrano, não é isso. Mas é da representatividade que foi assassinada ali também. Né? Aquele assassinato não foi um assassinato tão somente de uma pessoa. Ele foi uma tentativa de assassinar também uma causa, uma pauta, uma história. Né? Então, acho que por isso que ele acaba tendo esse tipo de repercussão. Me parece que, num primeiro momento, não dá para a gente não ir para uma coisa que é um pouco mais distante, mas que é tentar propagar uma compreensão um pouco mais razoável do que vem a ser direitos humanos. Né? Enquanto a gente estiver num país em que as pessoas acham que direitos humanos são direitos de bandidos, a gente só vai lastimar e a gente só vai para o fundo do poço. Né? A gente precisa ter um mínimo de abertura, de compreensão e de, inclusive, entender que a gente pode estar aqui sentado hoje tendo esse tipo de conversa graças à Declaração de Direitos Humanos, né? Graças ao fato de que a gente vive numa democracia de que as pessoas têm liberdade de se manifestar e de opinar, o que também é aí direitos humanos internacionalmente garantidos. Né? Mas acho que algumas outras medidas também são medidas importantes. Né? A primeira é uma medida de fechar acesso aos meios que permitem que esses crimes aconteçam. Né? Acho que reforçar controle de armas, reforçar controle de munição. As pessoas dizem, a arma não mata, mata sim, mata mesmo. Não, mas é a pessoa. Pois é a pessoa, mas quando ela está com uma arma ao invés de estar com uma faca, a efetividade do ato dela é muito maior, tem inúmeros estudos sobre isso. Então, tem que ter controle desses meios, isso é absolutamente fundamental. E tem, acho que um outro tema que você chegou a mencionar que é importante, que a gente também conseguir pegar a cadeia de comando disso. Quer dizer, eu não posso centrar a investigação só no processo de quem puxou o gatilho. Né? Eu preciso conseguir fechar esse ciclo de investigação, ainda que a punição jurídica vá sempre se ater ao executor e ao mandante, mas eu acho que, pelo menos politicamente, tem que ficar claro o conjunto de atores que levam a esse tipo de ocorrência. Isso tem que estar muito claro. Às vezes, né, a gente vive numa cultura... O Brasil, né, foi fundado de uma forma que a violência, né, está nas nossas entranhas, de certa forma, né? E como a gente lida com isso, como a gente lida também com uma forma de combater a impunidade que ainda persiste no nosso ambiente nacional. Né? Então, como é que a gente... algumas respostas são importantes. A questão da investigação a curto e médio prazo, né? Então, assim, a investigação, processamento, punição, reparação, como a gente já disse no bloco anterior, mas pensar também nessa questão de um ambiente seguro para... É algo bem amplo, mas algo assim, que envolva cada um dos atores na sua responsabilidade, que não é só o Poder Executivo, que não é só o Poder Legislativo, que envolve também o Judiciário, que também envolve cada um e cada uma de nós. Né? E como a gente lida com algumas situações conflituosas, com mais violência, como a gente reage a algum comentário com um discurso de ódio. Então, algumas coisas fomentam, né, no sentido de, não que isso é uma causa e efeito para um extermínio, para um assassinato, mas isso, de certa forma,
somando, né, pode trabalhar no sentido de trazer um ambiente propício para que essas coisas tenham mais emergência. Então, acho que isso, a médio e longo prazo, de uma forma bem ampla, eu acho que isso também é algo que a gente pode fazer em cada um de nós, né? Então, acho que isso também é algo para a gente pensar em relação a isso. A gente tem mais um minutinho de programa, eu queria aqui um recado final de cada um de vocês. O seu, Isabel. Tem 2 recados finais, né? O primeiro é sempre reforçar a ideia dos direitos humanos. Acho que a fala da Kemi é ótima no sentido de ver no outro o mesmo direito que você tem, né? O respeito básico a todos, independentemente de quem seja e do que fez. Mas o segundo também de uma grande mobilização que a gente mais do que precisa fazer para lembrar que não está tudo bem, que a gente não pode ter esses índices de violência que a gente tem no país hoje e que mudar isso depende de cada um. E você, Kemi? Que não haja mais Marielles, né? Haja muitas Marielles, mas que uma morte como essa que houve que não aconteça. Né? Então, assim, a gente tem trabalhado nesse sentido, nas instituições, para que tenha de fato uma investigação e que a gente trabalhe enquanto sociedade brasileira para evitar novas, né, ou futuras novas mortes violentas como essas das quais a gente tratou no programa. Né? Então, como a gente pode pensar e agir de forma que isso não aconteça mais. A Kemi, muito obrigado pela sua presença aqui Eu hoje que no agradeço Fórum. a oportunidade. Isabel, muito obrigado também. Obrigada pelo convite. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Fórum fica por aqui, mas para rever este programa e outros, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.